Eu estou aqui com a minha convidada e claro que dando uma olhadinha nos recados que vocês mandam. Muito obrigada, viu, Fátima? Eu também estou ansiosa, viu, pela mudança. Já, fiquem atentos aí à nossa programação e é bom saber que vocês vão comigo para tarde, né? Lourdes, um beijo. Edna do Granada, muito obrigada também pela participação. Vamos conversar agora sobre uma proteção no futuro de pessoas que têm obesidade e diabetes, né, que são doenças crônicas. E estudos recentes mostram que o uso de algumas medicações podem diminuir, por exemplo, o risco de infarto e AVC. E sobre esse tratamento, o que tem sido feito, eu vou conversar com a cardiologista e coordenadora do Centro de Pesquisa Eurolatino Medical Research, Flávia Bittar, que acabou de chegar de um congresso na Europa e está conosco aqui no Manhã Total. Flávia, muito obrigada, viu, por vir conversar comigo. É um prazer enorme estar aqui hoje, Mônica, trazendo esse tema que é tão relevante e tão inovador agora para a cardiologia do mundo todo. Então, a gente estava até conversando, né, porque cardiologia e obesidade, me explica um pouco, né, essa ligação. Durante muito tempo, o cardiologista acabava encaminhando aquele paciente obeso para o endócrino, ou para o nutrólogo, ou para o nutricionista. E por mais que a gente entendesse que a obesidade é um risco cardiovascular importante para infarto, para AVC, a gente ficava à margem dos tratamentos, porque não havia um impacto direto de tratamentos de obesidade no coração. No ano passado, a gente teve a publicação do maior estudo com o uso de um tratamento para a obesidade, um tratamento injetável, é um análogo de um hormônio, e esse medicamento impactou em mortalidade por causas cardiológicas, em redução de AVC e em redução de infarto. Então, o cardiologista ele teve que sair ali da sua inércia terapêutica, apenas encaminhar, e entender que a obesidade ela é a base de todos os fatores de risco que causam infarto e AVC. O paciente obeso, ele tem mais diabetes, ele tem um colesterol mais alto, ele apresenta alterações nos vasos que o paciente que não tem obesidade não apresenta. Então, a gente precisou conhecer, aprender e tratar essa doença. Esse foi o maior tema do Congresso Europeu de Cardiologia que aconteceu na semana passada em Londres e que trouxe, inclusive, consensos, aquelas diretrizes que a gente usa, os cientistas usam para embasar e para poder fazer tratamento. Agora, o cardiologista tem um consenso de obesidade para ele seguir. Tem um protocolo, digamos assim, para o pessoal entender? Temos protocolos. Vai ser um trabalho, né, multidisciplinar também, envolvendo para poder cuidar dessas pessoas que podem morrer em qualquer fase da vida, não é? Sim. Um dado muito importante é que a obesidade, nesses últimos 40 anos, ela mais do que dobrou de números. A gente tem 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. E não só a obesidade mata por doenças infecciosas, porque aumenta o risco das doenças infecciosas, como a gente viu durante a pandemia. Né? Os pacientes obesos, apenas pela obesidade, tinham maior risco de morte. Mas também aumenta o risco de morrer do coração. 2/3 da morte das pessoas obesas é por causas cardiovasculares. E morte parece algo distante, então eu gosto de trazer para mais perto. Essas pessoas se tornam incapacitadas. Se eu tenho um derrame, eu não vou poder viver a minha vida, eu não vou poder retornar ao meu trabalho, eu não vou poder ter uma convivência familiar. É muito incapacitante. Mas e o obeso por si só? Sem ter tido um AVC, sem ter tido... Ele tem muita restrição. Existem estudos muito bonitos na cardiologia agora, mostrando que a perda de peso traz capacidade funcional. O que é isso? Eu testo quanto que esse paciente consegue caminhar. A gente chama isso de teste de caminhada de 6 minutos. A gente tem testado nos estudos qualidade de vida. Qual é o seu prazer em viver? Qual é o seu prazer em conseguir fazer o básico da sua casa quando você perde peso? Quando você sai da obesidade mórbida ou sai da obesidade grau 3 e começa a perder peso. Então, envolve muitas coisas essa questão da obesidade. Até o estar em paz consigo mesmo. Porque né, a gente está falando dessa coisa de caminhar, de trabalhar, de ser útil e até essa convivência consigo mesmo que a obesidade muitas vezes impede. Sim, a obesidade, eu uso uma frase que eu falo, a obesidade marginaliza
as pessoas. O obeso, ele é visto como uma pessoa menos capaz, ele consegue menos emprego, ele tem menos mobilidade e aí ele começa a se ver de uma forma negativa, né? Antigamente a gente tinha muito cuidado e a gente tem que manter esse cuidado de entender que existem obesidades que são mais doentes e existia um conceito de obesidade saudável no passado. Hoje a gente consegue perceber que o ganho de peso, ele traz riscos a curto, médio e longo prazo que devem ser mitigados com conscientização, melhora da alimentação, atividade física. Isso é muito importante também. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu trazer algumas perguntas aqui que a turma está trazendo. Aliás, era a minha próxima pergunta. Eu vou fazer o seguinte, Mari, vou dar uma pausa aqui, pode ser? Vou dar uma pausa com a doutora Flávia Bittar, para a gente falar sobre, ela trouxe aí, né, esse papel da cardiologia e qual é essa medicação, ou quais são essas medicações, que é a pergunta até aqui de um amigo nosso que está participando. Pode ser, Flávia? Claro. Enquanto isso, você respira um pouquinho, tá bom? Com certeza. Hoje no Manhã Total, a gente está conversando sobre uma proteção no futuro de pessoas que têm obesidade e diabetes, uma proteção ali do coração da pessoa, né? E estudos recentes mostram que o uso de algumas medicações podem ajudar nisso. Eu estou conversando hoje com a cardiologista e também ela é pesquisadora, PhD, a doutora Flávia Bittar, que está aqui comigo. Flávia, muito bom, viu essa conversa? Eu fechei a nossa primeira participação com essas medicações, né? Para que a gente entenda que medicações são essas que podem ajudar nesse processo. Isso é um racional muito interessante, Mônica. Durante anos a gente buscou como conseguir tratar a obesidade, que é uma doença crônica. Ela é igual à hipertensão, ela é igual ao diabetes e a gente precisava de um tratamento eficaz. Então, o tratamento que foi estudado e que reduziu o infarto, o AVC e aquela mortalidade que a gente conversou, é um tratamento baseado em um hormônio que a gente produz no nosso corpo, que é um hormônio da saciedade. Então, os cientistas foram desenvolvendo técnicas para que a gente conseguisse injetar esses hormônios, lembrando que são hormônios do bem, validados e muito estudados pela ciência, então aqui a gente está falando de coisa séria. E essas medicações são os injetáveis para perda de peso. Esse hormônio é um análogo, esse remédio é um análogo do hormônio GLP-1, que está vindo agora mais alguns outros. Esses hormônios nos dão saciedade. Então, ao dar saciedade, geralmente são injeções subcutâneas que a gente faz uma vez por semana. No passado a gente já teve essas medicações uma vez ao dia, atualmente a gente está com isso uma vez por semana. Elas permitem a perda de peso e a gente já tem anos de estudo sobre perda de peso, sobre o controle do diabetes, que foi muito importante, e agora elas foram trazidas para proteger o coração. E foi publicado no Congresso Americano do ano passado, em novembro, um resultado belíssimo e muito importante. Até mando um beijo para os meus pacientes do Centro de Pesquisa. Nós tivemos 47 participantes desse estudo aqui na cidade de Uberlândia. Nós fomos o 5º centro no Brasil a incluir pacientes e acompanhar nesse estudo. Eles mudaram a história da medicina. Olha que interessante, você aqui que acompanha o Manhã Total, né, sabendo disso, da importância das pesquisas, e nós aqui sempre com portas abertas, viu, Flávia? Deixa eu trazer a pergunta desse amigo nosso aqui, olha. Essas canetas de insulina que estão na moda para emagrecer, fazem o efeito para DM1? Elas causam problema de saúde no futuro? Então, o que é DM1? Desculpe. Diabetes mellitus do tipo 1. Tá. Então, diabetes mellitus do tipo 1, ela é uma doença totalmente à parte, que deve ser conduzida por um endocrinologista consciente, ele tem que acompanhar. Esses pacientes precisam muito do uso da insulina e só reforçando, gente, esses medicamentos não são insulina. Tá bom? Eles controlam o diabetes também por essa via que eu falei, essa via da saciedade, do entendimento do corpo de que não precisa comer mais, mas eles não são insulina. Tá? Então, isso é muito importante a gente reforçar. E o diabético do tipo 1 é aquele diabético que diagnostica mais jovem, na infância, e ele tem que ter um acompanhamento regular com o endocrinologista. Deixa eu trazer aqui a pergunta da Jane, lá de Uberaba, acompanhando a gente. Olha, ela teve um infarto agora em maio, colocou um stent, aí desentupiu a artéria principal. Tem 49 anos. Jovem. Muitos remédios, jovem demais, né? Jovem. E ela come, pelo que entendi, ela come muito doce. Tudo mudou na minha vida. Quanto tempo a gente podia
ter uma vida quase normal. Então ela está contando aqui que teve, né, muito jovem, e a incidência está cada vez maior, principalmente por esse estilo de vida? Com certeza. Vamos falar sobre isso então. Jovem, muito jovem. Existe uma preocupação. No passado, quem infartava eram os idosos, era aquela senhorinha que tinha muitos anos de diabetes. E a gente tem visto um adoecimento precoce da nossa população. Isso é muito interessante. A história da obesidade, ela tem a ver com a história da industrialização. Então, lá na década de 70, a gente muda o nosso estilo de vida, os alimentos ficam mais fáceis de desembalar, de abrir, de comer rápido, cheio de gordura, cheio de sódio. A gente muda a nossa estratégia de viver, passa a sentar mais, mexer mais no celular, ficar mais tempo sedentário. E quando eu estou aqui sentada e consumindo internet, rede social, eu estou aqui com o meu pacotinho, abrindo. Então, a gente tem uma campanha de vamos desembalar menos e descascar mais, vamos voltar a comer fruta, vamos voltar a um melhor estilo de vida. Isso vale para as mães, tá, gente? A gente pode, depois, numa segunda oportunidade, falar sobre epigenética, sobre os 1000 dias de alimentação da mãe, desde o comecinho da gestação até a criança completar 2 anos. A gente tem que ter cuidado com essa alimentação dessas crianças que vão se tornar adolescentes obesos e que talvez vão precisar da medicação. A gente precisa tirar aquele preconceito de que obesidade é doença de gente preguiçosa, de que obesidade é doença de gente que não gosta de viver a vida. A obesidade é uma doença crônica, que depende de mudanças e de hábitos, mas que precisa de tratamento, às vezes, a vida toda. A vida toda. E aí, diante desse uso de medicações, né, que tem provado aí que tem resultados para garantir essa saúde, vem uma questão que eu queria conversar com você, que é o seguinte: o acesso é muito difícil porque são medicações com um investimento muito alto, né? Com certeza. Isso é uma preocupação, inclusive, de nós pesquisadores e até da indústria farmacêutica que vem fazendo esse movimento também na criação dos novos medicamentos. A conta, ela é muito mais do que quanto custa esse remédio na farmácia. A conta, ela vem para o que esse remédio está prevenindo. Então, quando eu tenho uma informação super legal, vou fazer aqui para os telespectadores entenderem, vou dar um exemplo. Uma mulher que tem 80 quilos e 1,60 m, ela tem uma obesidade. Então, ela tem o IMC acima de 30. Se essa mulher perder 3% do peso dela, 3%, gente, é muito pouquinho, 2 quilos. Ela reduz o risco de se tornar diabética. Se ela perder 5%, ela consegue controlar um pouquinho o colesterol. E se ela perder 10% do peso dela, ela consegue reduzir o risco de ter um infarto e um AVC. 10%, 8 quilos. Em um ano, eu tenho que perder 600 gramas por mês. Será que a gente não consegue? É um raciocínio tão legal, eu não preciso perder 10 quilos em um mês, eu tenho um ano para perder esse peso. Então, falando sobre custo, a gente tem que falar de custo-efetividade. Quanto custa um infarto? A internação, o stent, né, que a nossa telespectadora falou, ou os medicamentos que ela vai ter que usar para o resto da vida, a dificuldade de retornar ao trabalho, o custo para essa família, às vezes, de ter que cuidar dessa pessoa que teve um AVC e ficou incapacitada. É tanto custo agregado à perda de saúde que esse custo do medicamento, ele se dilui. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça para custo-efetividade e entender que, nos estudos mais recentes sobre essas medicações, a gente tem proteção renal. Eu tenho diminuição de pacientes evoluindo para hemodiálise. Olha que importante, saiu esse ano o estudo. Então, tratando insuficiência cardíaca é muito maior do que quanto custa o remédio na farmácia. Olha que bonito isso. Essa reflexão que ela trouxe reforça a necessidade de políticas públicas. Muito obrigada, Flávia. Adorei conversar com você e teremos outra oportunidade. Foi um prazer enorme. Deixa eu apresentar a Flávia Bittar, que é cardiologista e coordenadora do Centro de Pesquisa Eurolatina Medical Research. Pesquisa sempre. Obrigada, Flávia. Obrigada.